Estamos aqui na residência da ilustre pianista brasileira Maria Josefina Mione, que além de grande intérprete, ela também é uma divulgadora da música, ela é uma promotora também de eventos culturais, ela foi responsável pela criação dos concertos FINEP, 20 anos sob o comando dela, ela inventou essa série que faz tanta falta, mas esse trabalho ela continua agora no Centro Cultural Francisco Mione. Mas agora vamos falar dela como artista, do iniciozinho, Maria Josefina. A gente quer saber aonde você nasceu. Bem, eu nasci na cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, no Largo da Trindade, número 17. Eu sou filha de Abelar Silva e Joana Magalhães Silva. E me chamo Maria Josefina porque a minha avó se chamava Josefina Maria e era pianista. E você foi aprender piano por causa dessa Bem, avó? como meu pai tinha uma ilha, a Ilha do Carnapijó, onde nós passávamos as férias, em frente à Ilha do Marajó, era um lugar lindo, maravilhoso. Então, quando eu tinha uns 3, 4 anos, primeira vez que eu vi o piano, que a minha avó tinha um piano, lá ela trouxe de Portugal o piano. Eu descobri esse piano lá na fazenda, né? Não queria mais sair do piano, era o dia todo lá mexendo no piano, nas teclas. E o meu pai começou a perceber que eu tinha assim, um interesse muito grande pelo piano. Então, o que ele fez? Me botou para estudar piano com a freira no colégio onde eu estudava. Eu estudei em colégio de irmãs, colégio religioso, sempre Instituto Gentil Bittencourt, em Belém. É um colégio de irmãs de Santana. E basta dizer a você que eu também queria ser freira, sabia? Pois é, porque eu adorava a solidão do colégio, aquele silêncio todo, sabe? Sentia muito bem lá no colégio. E aí o meu pai me botou para estudar com a irmã Angelina, estudar piano lá. Só que a irmã Angelina me fez estudar teoria musical e solfejo 1 ano. Eu não tinha direito de ir ao teclado do piano. Eu ficava tão infeliz que eu queria tocar, e ela estudar teoria. Mas eu me submetia a tudo que eu queria estudar. Eu sempre tive muita determinação, sou uma pessoa determinada. Fiquei lá 1 ano estudando teoria, como eu acabei de dizer, aí finalmente fui para o piano. E eu estudava, decorava tudo, a irmã, tudo que ela me mandava estudar, eu decorava, estudava o livro inteiro. Daí meu pai viu, percebeu, nas festas do colégio eu me apresentava no final do ano, a coisa que eu mais adorava era tocar para os outros, sempre fui gostei de me exibir. Coisa que as minhas colegas sempre ficavam nervosas, quando eu vejo gente nervosa que não quer tocar, eu sou o contrário, eu gosto de tocar para as pessoas. Bom, aí eu fiquei lá, meu pai, eu era muito doente, era asmática, magra, feia, parecia uma sombra, ela vivia com balão de oxigênio. Bom, aí todo dia em Belém chove muito, né? Toda tarde chove bastante. Aí todo dia a empregada ia me buscar no colégio para não pegar chuva, com guarda-chuva e tudo mais. Daí um belo dia, chegou a empregada, foi mais cedo me buscar, porque ela tinha uma surpresa para mim, queriam que eu fosse mais cedo para casa. Qual não foi minha surpresa quando eu cheguei em casa? O que é que tinha? Um piano que meu pai tinha comprado. Pronto, eu não saí mais do piano, não queria almoçar, não queria jantar, não queria dormir ali no piano, o dia inteiro mexendo no piano, entendeu? Aí meu pai começou a perceber que não era assim um entusiasmo de criança, sabe? Era realmente uma necessidade que eu tinha de estar ali com o piano. Então ele resolveu me contratar uma professora, Aldete Nobre. Tinha 23 anos a professora. Aí comecei a dar aulas com ela, aí ela me dava livros para estudar, eu decorava os livros todos, sabia tudo decor.
Aí ela me levava para me apresentar para outras professoras, para me apresentar, porque eu gostava de me exibir, não é? Aí ia lá, tocava para as outras professoras. Você acha que eu estou falando muito, Laura? Não, que Não? isso. Bom, então tá. Quando você achar que eu Tá devo parar, bom, me avisa, tá tá? bom. Aí eu ia lá com a chacada das outras professoras tocar e tudo mais. Então, por causa disso, meu pai resolveu me colocar no Conservatório Carlos Gomes, em Belém. Passei a ser aluna do conservatório, com a professora Helena Souza, tinha 2 aulas por semana de meia hora. E como eu era muito estudiosa, comecei a aparecer no conservatório, era uma das principais. Todos os artistas que passavam por Belém iam ao conservatório e me chamavam para tocar. E olha, adorava, me exibia lá, né? Daí, um belo dia, a Madalena Talhaferro, voltando da Europa, passou por Belém, foi ao conservatório. Toquei para ela lá na sala do conservatório. Quando eu vi ela tocar, ela também foi tocar Sevilha de Albém. Eu fiquei impressionadíssima com a Madalena Talhaferro. Eu queria, ai, que maravilha. E ela então comunicou que ela ia abrir um curso de autointerpretação no Rio e que ela estava convidando as alunas que quisessem se inscrever, que fossem ao Rio de Janeiro para estudar com ela. Mas o meu pai não deixava de jeito nenhum eu ir para o Rio de Janeiro. Eu perguntei, não sei o quê. Nessa ocasião, eu tinha lá muitos admiradores, sabe, Laura? Eu já não era tão feia, já estava começando a ficar mais bonitinha, chamava a atenção. Então tinha muitos fãs, muitos admiradores, e tinha um que me cercava muito, esse fulano, apaixonado por mim, tal, não sei o quê. Bom, aí o governo instituiu um concurso para piano, para bolsa de estudo, no conservatório. Isso eu já estava terminando o curso, né? Você quer que eu chegue até o fim? Lógico. Bom, aí cheguei, queria me inscrever no concurso, mas meu pai não queria, porque era, você vai para o Rio de Janeiro, é perigoso, não sei o quê, uma moça lá sozinha, tá? Mas eu estava louca de vontade de estudar com a Madalena Talhaferro. Bom, aí então esse cidadão que me cercava disse, se você casar comigo, eu deixo você estudar no Rio, são 2 anos do curso, né? Você pode ir que eu fico aqui em Belém e você vai estudar lá. Eu, muito ingênua, caí nesse conto do vigário. Me casei com ele e me inscrevi no concurso. Na noite do Teatro da Paz, que eu não vou contar os detalhes, que vai prolongar muito, né? Uhum. Então, no Teatro da Paz, 2 noites do concurso. Primeira noite, tinham 12 membros no júri, as minhas colegas todas se inscreveram. Foi uma coisa fantástica. E qual não foi minha surpresa que eu fui premiada? Aí eu vim estudar no Rio. Agora você pode perguntar o que você quiser. Bom, aí você chegou no Rio, foi estudar com a Madalena, afinal? Sim, estudei com o Lourenço Fernandes, harmonia, fui estudar com a dona Madalena, finalmente. Mas a escola da Madalena era uma escola bem difícil, sabe? E tempos depois, eu passei para o Arnaldo Estrela. Mudei de professor, né? Uhum. Me dei muito bem com ele, era uma outra maneira de tocar. Eu me encontrei, entendeu? Outra técnica, né? Era outra escola, me dei muito bem. Bom, aí você estudou durante anos e começou a ensinar também para crianças. Bem, aí no tempo do Arnaldo Estrela, ele me convidou para inaugurar a Sociedade de Música Contemporânea, era dirigida pelo Villa-Lobos. Eu dei um concerto, Villa-Lobos foi me assistir. Toquei várias as primeiras audições. E você tocava música? Mas eu já me apresentava muito em Belém, muito. Mas você,
nessa associação aqui no Rio, você tocava muita música contemporânea, né? Que Sim. você era... O Arnaldo Estrela achava que eu tinha jeito para tocar música, os compositores franceses, por causa da minha sonoridade. Ele dizia, você deve se dedicar aos compositores franceses. Que ele sempre dizia o seguinte, que na música deveria ser como na medicina, assim como tem cardiologista, pediatra, tudo, cada um se especializa, que na música deveria ser assim, cada um se especializando em determinado compositor. Ele sempre falava isso. Depois dessa fase, como é que surgiu o Mignone? Mas antes, você, primeiro, a sua primeira impressão de Mignone. Porque você conheceu Mignone casado com uma professora tua, não é isso? Bom, então, a coisa é a seguinte, eu dava aulas, o Arnaldo Estrela achou que seria interessante eu fazer dois cursos de especialização de piano e iniciação musical, do conservatório. Eu fiz esse curso. E quem era a professora? A dona Lídia Caffarelli Mignone, era professora. E ela gostava muito de mim, sabe, Laura? Toda sexta-feira, quando acabava a aula, ela me convidava para tomar uma canja com ela, antes dela ir para São Paulo. Toda sexta-feira eu ia para São Paulo. Mas jamais passou na minha cabeça que eu ia casar com o marido dela, né? Eu não vou contar essa história toda, não, a senhora Laura. vai contar o primeiro encontro que você teve com o Mignone, que você foi, mas é para você. Então, depois que um dia, isso é interessante falar, um dia ela sempre convidava as alunas para ir à casa dela, para conversar sobre o curso, analisava a sonata de Beethoven. Ela não era aula de piano, era aula assim de didática do piano, entendeu? E então ela sempre chamava para ir. Um belo dia ela me convidou com outras colegas para ir à casa dela, a Rua Pompeu Loureiro, 148, onde depois fui morar. Veja só, que esse romance que é esse, hein? Aí fui eu lá, nunca tinha visto Francisco Mignone, eu tocava Francisco Mignone desde criança, tocava as valsas de esquina, a valsa elegante, tudo isso eu já tocava. Aí estava sentada num sofá assim como esse, lá na Pompeu Loureiro, que não é aqui, na Pompeu Loureiro, com as minhas colegas. Aí ela falou assim, agora vocês fiquem aí que eu vou chamar o Chico, ela chamava Chico, para tocar para vocês o Prelúdio e Fuga de Bach. Fiquei eu lá esperando, porque de repente ele surge lá, assim. Nem olhou para nós, foi direto para o piano, começou a tocar Prelúdio e Fuga de Bach. Eu fiquei assim, impressionada, nunca tinha visto ele a primeira vez. Fiquei assim, aí pensei assim, não, como é que a dona Lídia não deve ser feliz casada com esse homem? Eu gostaria de ser casada com um homem desse. Eu pensando, vê. E acabou, ele foi para lá, para dentro do Capitólio. Isso foi em 62, não, 50 e poucos, por aí, 58, por aí. Em 62 ela morre num desastre de avião, a dona Lídia. Em 64, eu como professora da Academia Lourenço Fernandes, que era na Avenida Rio Branco, lá naquela esquina do Monroe, 11º andar, a diretora, dona Helena Lourenço Fernandes, me avisou às professoras que queria que todo mundo comparecesse, que o maestro Francisco Mignone ia fazer a aula inaugural, queria que todos os professores estivessem lá. Eu fui. Cheguei atrasada, sentei lá atrás, no auditório, bem grande. Fiquei lá no finzinho. Ele já estava no piano tocando aquela valsa, a valsa esquina número 8. Aí ele me olhava muito de lá. E eu, claro, olhava também para ele. Eu estava encantada de ouvir ele tocar, né?
no final, acabou tudo aquilo, cafezinho, não sei o que, as professoras, aquela badalação toda lá dentro. E eu era muito jovem, muito, assim, ingênua, sabe? Então fui para o elevador, quando acabou tudo aquilo, me dirigi ao elevador enorme, quase do tamanho dessa sala, assim. Aí o ascensorista falou assim, a senhora espera um pouquinho para ver se vem alguém, para a senhora não descer sozinha. Tá bem, fiquei eu encostada no elevador esperando. Daqui a pouco eu vi aquela conversa, aí ia pelo corredor, um barulho, todo mundo falando, e um grupo de professoras, e ele foi junto. Aí ele entra no elevador, deu comigo, sabe? Quando ele me viu assim, eu conheço você, eu toda encabulada, eu disse, não, maestro, o senhor não me conhece, sei o quê, eu estive na sua casa, mas o senhor não me conhece, eu fui aluna da dona Lídia, não sei o quê. E ele ficou assim, você vai para onde? Para Copacabana? Aí eu também vou. Aí começou uma história de amor que eu não vou continuar, vou parar aqui. Não pode, porque agora é o primeiro capítulo da novela. Não, mas aí você já quer saber demais, né, Laura? Não. Agora você vai dizer aí que nós você veio saímos, para cá. peraí, deixa eu contar esse pedaço que é interessante. Saímos do elevador, ele perguntou assim, você vai para onde? Eu, Copacabana. Ele disse, eu também vou, então vamos juntos. Ele já nem falava mais com as outras professoras que estavam no elevador, ele só olhava para mim o tempo todo. Claro, eu também estava me sentindo importante ali com ele, né? Saímos e fomos para o castelo tomar o ônibus. No ônibus ele começou a conversar comigo, aí ele disse assim, se eu telefonar para você uma noite dessa, para nós irmos ao municipal assistir um concerto, você iria comigo? Aí eu, maestro, eu ia, se o senhor me telefona, que eu vou, sim, não sei o quê. Eu toda encabulada, sabe? Aí, quando chegou perto de Copacabana, ele disse assim, você vai saltar onde? Eu disse, eu vou saltar na Dias da Rocha, que eu moro ali perto. Ele disse, eu vou saltar também com você, Ele tinha que saltar muito mais à frente, mas já saltou comigo, e saltamos juntos. Aí fomos caminhando para a Avenida Copacabana, me despedi dele, eu moro aqui e tal, não sei o quê. Aí ele já me deu um beijo no rosto. Eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, esse maestro é meio um pouco assim, né? Naquela época, ninguém beijava uma moça no rosto assim, de repente. Ele disse, olha, cuidado que eu vou lhe telefonar para nós sairmos assistir um concerto. Eu subo, quando eu chego lá em cima, não demorou muito, o telefone já estava tocando. Era ele. Estou telefonando, você quer dar uma voltinha comigo? Vamos dar uma volta, não sei o quê. Ele está gostando de ouvir, hein? Aí, eu não queria ir, eu tinha uma filhinha de 1 ano e meio, né? Aí a minha babá, a minha filha disse, a senhora vai sim, vai dar uma volta, vai se distrair, não sei o quê, Tá bem, aí eu resolvi descer, fomos dar uma volta lá pelo bairro Peixoto, ele já estava todo apaixonado, né? Aí ele disse assim, amanhã o que você vai fazer? Eu falei assim, amanhã eu vou dar aula na academia. A que horas? 1 hora. Aí, se eu venho buscar você aí. Não, maestro, não precisa. O senhor vai se incomodar. Não, eu venho sim, eu venho lhe buscar. Quando foi no dia seguinte, até eu vou acabar. Eu desço, ele já estava em pé lá na portaria do prédio. Aí ele estava assim com umas partituras debaixo do braço. Eu falei assim, ele disse assim, isso aqui é para você. Me entregou as 6 pequenas valsas de esquina dedicadas a mim, ele fez de noite para mim. Porque eu era professora de criança, aí eu olhei as partituras, assim, eu queria tocar músicas difíceis, né? Eu olhei, achei ele fácil, sabe? Assim, muito obrigada, não sei o quê, guardei. Aí ele, você vai estudar? Eu vou olhar assim. Mas eu achei aquilo tão fácil, as 6 pequenas valsas de esquina, dedicadas a Jô. Ele chamava Jô. Aí eu deixei de lado em cima do piano, passaram-se os anos, ele morreu. Ele gravou e eu não gravei essas valsas de esquina. Quando ele morreu, eu vi em cima do piano, deu um remorso, Laura, eu comecei a pensar, meu Deus, como é que eu fui? Não estudei essas músicas, tinha que ter gravado. Aí eu gravei. Ô Maria Josefina, você tinha uma carreira. Você tocava Chopin, Schumann, um repertório imenso. Aí, de repente, você parou tudo e começou a só interpretar Mignone. Você se tornou intérprete dele. Né? Porque depois que eu casei com ele, eu achei que eu sendo casada com um compositor, eu tinha que tocar a música dele. Porque Chopin, Schumann, muita gente tocava. E a música dele, eu acho que era o sentido da minha vida, estudar a obra dele. Então me dediquei só à música do Mignone. Aí depois de um certo tempo que você estava
tocando a obra dele, vocês fizeram um duo que ficou um dos maiores duos do Brasil de todos os tempos, né? Porque, Não sei, você que está falando isso. De dois pianos, Maria Josefina. Maria Josefina, para entrevistar, é muito. É muita coisa para falar, Laura, é uma vida toda. Mas Não, pergunta. eu quero que você fale. Sim. Como é a ideia do duo? Como é que surgiu? Não surgiu, Laura. Aconteceu. Ali, dois pianos. Não, eu estava já... estudando, ele foi para outro piano e começou a improvisar. Sim. Aí começou a tocar Aí comigo. você foi tocar na casa de uma senhora que tinha o nome de Eponina. Ah, da Nazaré, do Nazaré. Então vamos contar esse fato, que foi aí que nasceu. Não, aí nasceu o meu duo, tocar Nazaré com ele. Pois mas é, eu já pois é. tocava muitos compositores com ele. Uhum. Muitos compositores, a música dele, a dois pianos. Então, Já fazia muitos concertos. então, a obra de Nazaré, que depois vocês se especializaram, quer dizer, ele fez mais de Sim. 16 É arranjos. que nós tínhamos uma casa em Itaipava, então ao nosso lado morava o ministro da Educação. A senhora dele chamava-se Dona Eponina. Não é Eponina, não me lembro o nome dela, a senhora. Bem, enfim, tinha um piano lá, então eu ia para lá, ficava tocando. Aí ela falou para mim assim, você toca alguma coisa do Nazaré? Sim, eu toco. Aí comecei a tocar Nazaré para ela. Ela gostou muito. Disse, será que você podia estudar Eponina, que foi dedicada à minha mãe? Nazaré dedicou à minha mãe, então, não sei o quê. Aí, tá bem, eu vou estudar. Consegui a partitura, comecei a estudar. Aí eu estava estudando o piano dessa Eponina, e o Mignone foi para o outro piano, começou a improvisar em cima da Eponina, fazendo o segundo piano. E eu achei aquilo lindo, disse assim, por que você não passa para o pentagrama? Porque assim eu vou me esquecer. Você também vai esquecer o que você tocou. Aí ele começou a passar a escrever para o Nazaré. Quando eu cheguei lá em Itaipava, que eu toquei a Dona Conceição, chamasse Conceição, Tinoco, Brígido Tinoco, era o ministro da Educação. Aí ela ficou tão impressionada, mas que coisa mais linda. Daí eu comecei a me interessar pelo Nazaré, comecei a estudar outras obras do Nazaré. E ele começou a improvisar. E nessa conversa, ele fez 28 arranjos do Ernesto Nazaré, que são praticamente um trabalho importantíssimo, porque é como se fosse um papel carbono. Tem o Nazaré e o Mignone sobre aliás, tem o Mignone, o Nazaré sobre o Mignone. Se você quiser tocar só o Mignone, tira o Nazaré e toca só o Mignone. Tanto é que ele editou 4 desses choros do segundo piano do Nazaré. Vou fazer aqui uma de novela 2, né? Eu sou Nazaré. Escute com ele. Eu não posso ficar falando muito tempo. Ué, já tá começando? Vocês podem resolver qual vai ser a primeira? Qual vai ser a primeira? Hein? O Mignone. Chico Boraró. Você é fonfon mesmo, né? Fonfon? Fonfon. Bem é fonfon. Quer ver? Vamos lá. Já estão gravando? Fora disso, porque você tocou todas as valsas de esquina, todas as valsas choro. Quando ele faleceu, que a nossa amizade começou uns 2 anos ou 3 antes dele morrer. Mignone eu já conhecia há muito tempo. Mas nós não fomos pela Funarte? Quando nós fizemos uma viagem pela Funarte, eu fazia o projeto Padre Zé Maurício, que apresentava um audiovisual,
sobre o Zé Maurício. Manaus e Belém do Pará. E você tocava com o Mione e nós fomos a Manaus e depois Belém do Pará. Aí tivemos uma convivência muito intensa. Agora você pode dizer o que você achava de mim nessa ocasião. Não. Maria Josefina, o depoimento é teu. Eu só estou relembrando. Eu acho interessante isso que você me contou. Porque a gente tomava café de manhã juntos, almoçávamos juntos, jantávamos juntos, íamos para todas as homenagens que faziam para o Mione, todos os eventos, os concertos, né? Estávamos presentes, vivemos intensamente esse período. Aí ficamos muito amigos. Até que um dia, num aniversário seu, você convidou a mim e a Soninha, que era da Funarte, para irmos jantar na casa de vocês. E éramos só nós quatro. Você, o Mione, eu e a Soninha. E enquanto Maria Josefina estava cuidando do jantar, nós fomos para o estúdio do Mione, né? E o Mione começou a improvisar valsas, né? Aí fez uma valsa para mim e disse, aí eu disse, maestro, mas isso é uma covardia. Ele disse, mas por que é covardia? Eu não estou com um gravador aqui para gravar, isso vai se perder. Aí ele ficou sério, olhou para mim e disse, Lauro, você não se esqueça de uma coisa. Toda música, quando você ouvir uma música minha, você não se esqueça que eu escrevi para você. Todas as músicas que eu escrevi, quando você ouvir, foi porque eu escrevi para você. Então, realmente, ele gravou, ele botou uma obra para o mundo ouvir, né? Quem ouve é porque ele, se a pessoa gosta da obra dele, porque ele tocou no coração daquela pessoa. Aí veio o falecimento do Mione e ele tinha deixado, ele estava compondo, ele tinha acabado de compor as 24 valsas brasileiras, né? Que estavam no piano. Eu fui lá fazer a última entrevista com ele e neste dia você gravou para mim umas 4 valsas
que você ainda estava estudando. Estava Às no 24 horas, você estava no início. Então, você tocou mais 4 valses que você continuou a entrevista, porque ele já estava cansado e você continuou. E quando ele morreu, você não tinha gravado nem os choros, nem as 24 valsas. Né? Aí você queria parar, né? Porque você achava que não tinha mais sentido, que ele tinha morrido, que ia parar. Falta de estímulo, falta de estímulo. Aí eu, como amigo, não só eu, como Luiz Antônio, amigos nossos, chamamos a atenção de você. Não, agora que você vai começar a sua carreira solo. Porque você não falou também que no tempo do Vignone você tocou toda a obra dele para piano. Toquei muito com orquestra também. Com orquestra. Então eu queria que você falasse do concerto e das fantasias. Bem, o concerto, eu vivia estudando o concerto, porque como eu disse desde o início, só queria tocar músicas difíceis. Não queria tocar as peças fáceis. E esse concerto era um desafio para mim. Eu ficava estudando o concerto, ele passava assim para mim, você está perdendo tempo, não fica estudando esse concerto, estuda outras coisas. O concerto é muito difícil para você. Eu escrevi para homem, você não vai conseguir. E eu ficava lá estudando. Até que ele começou a prestar atenção no meu trabalho, né? Aí eu pedi para ele assim, o Franz, eu chamava ele Franz, você pode fazer o segundo piano para eu fazer um pouquinho, assim, para ver se eu consigo fazer alguma coisa? Aí ele ia para o piano para me fazer à vontade. E ficava lá fazendo, eu comecei a pegar, né? E aí, nesse trabalho, um dia ele resolveu me colocar para tocar o concerto com ele. E eu toquei, então, o concerto. Mas antes eu toquei as duas, em 72, ele me colocou com a SB tocando 2 fantasias brasileiras, a primeira e a segunda, da autoria dele, né? Eu achava que eu não ia conseguir, 2 fantasias logo assim, eu não tinha experiência nenhuma com orquestra. Eu não vou conseguir, você vai conseguir. Aí eu estudei muito e enfrentei as 2 fantasias brasileiras com a regência dele. Foi a primeira vez que eu toquei com orquestra. E realmente eu me saí muito bem, a crítica foi maravilhosa para mim. E daí eu comecei a tocar todas as obras. E um belo dia eu toquei o concerto também. Primeira vez no Municipal com Roberto Duarte. Não, antes do Roberto Duarte eu já tinha tocado com outros regentes também. A Cecília Meirelles, toquei. E afinal ele se rendeu ao meu desejo de tocar esse concerto. Mas você gravou também a 3ª e 4ª fantasia, também no mesmo dia. Ao com vivo. a OSB. Ao vivo. Né? Ao vivo e com ele regendo. Isso. Que temos até a gravação. E Né? com vários regentes eu toquei, muitos outros regentes. A 4ª fantasia você tocou muito, né? Tocou muito. Até na abertura da Sala São Paulo, não foi? Que você tocou? Mas quando eu tocava com outros regentes, eu sentia uma diferença muito grande, porque com o compositor, eu me sentia completamente segura, realizada mesmo, porque ele me deixava à vontade para tocar. Ele sempre dizia, você pode ficar à vontade, faça o que você quiser. Eu não tinha preocupação.
falasse assim, por alto, das obras dele, que você gravou praticamente 90% da obra dele de piano, Eu você gravei gravou. muita coisa. Muito pouco. Até as obras infantis dele, você fez dois Fiz dois. dois CDs Esses com esses quase mais de 60 músicas só para criança. Esses 2 CDs de obras infantis, na verdade, foi como eu consegui chegar ao Japão. Eles foram ouvidos na Holanda, de lá, o Japão conseguiu ouvir. Daí eu fui convidada para tocar lá no Japão, fiz várias turnês lá pelo Japão. Isso me ajudou muito na minha trajetória musical. Uhum. Agora eu queria que você falasse, por exemplo, o primeiro contato de obras do Mione que você teve foi com as valsas de esquina. Então eu queria que você desse a sua visão das valsas de esquina, porque ele era considerado o rei das valsas Pelo Manuel pelo Bandeira. Manuel Bandeira. Você tem que falar do Manuel Bandeira, caso do Drummond de Andrade. Na Todo nossa mundo casa, nossa casa era frequentada pelo Drummond de Andrade, o Manuel Bandeira, vários, o Guilherme Figueiredo, aquele que fez o busto dele com Bruno Jorge. Várias personalidades que frequentavam a nossa casa. Então eu convivi com essa turma toda, né? Tive essa oportunidade fantástica de conhecê-los. Bom, aí eu queria que você explicasse, por exemplo, a diferença da valsa de esquina para a valsa choro. Olha, o primeiro disco que eu gravei foi com o texto do Mozart de Araújo, foi das Valsas Choro. Foi o primeiro disco que eu gravei. Foi assim, eu acho que eu fui muito feliz com essa gravação. Acho que foi uma coisa que me marcou bastante. Então, as Valsas Choro todas são dedicadas ao Manuel Bandeira, você sabe, né? E entre as valsas de choro não tem nada a ver com as valsas de esquina, não tem nada a ver com as valsas brasileiras, são completamente diferentes. Elas são mais evocativas. As valsas de esquina vêm mais do popular, né? Da música, da mocidade do Mignone, quando ele tocava nas esquinas de São Paulo. A serenata lá, então vem dessa época. Agora, as valsas brasileiras, a última produção dele, foram as últimas valsas que ele escreveu, foram as valsas brasileiras. Já tem uma mensagem muito diferente. Elas são muito mais pianísticas, muito mais elaboradas e são difíceis também. Mas eu consegui gravar as 24. Depois que ele morreu, você fez um centro cultural. O Centro Cultural, inicialmente, eu criei a Fundação Francisco Mignone, que teve a sua abertura na Unirio, com a presença do Guilherme Figueiredo e tudo mais. Só que eu não consegui manter a fundação porque exige uma despesa muito grande, o governo exige muita coisa. Aí eu transformei a fundação em Centro Cultural Francisco Mignone, em 1991, que eu fiz o Centro Cultural. Daí para cá eu trabalhei muito para divulgar a música dele, né? Se eu fiz bem, eu não sei. O tempo é que vai dizer. Mas eu quero saber, antes disso, você quis também implementar concertos do Rio de Janeiro. Você foi na FINEP, conseguiu apoio da FINEP? Não, a FINEP foi uma coisa interessante. O Agenor Rodrigues Vale, que trabalhava conosco no Centro Cultural, ele falou para mim, olha, você vai ao FINEP, tem um belo salão, podemos fazer uns concertos lá, não sei o que, vai lá para ver se você consegue. Eu fui lá me dirigir, fui recebida pela Vera Marina. Aí eu falei, olha, eu tinha vontade de fazer aqui uns concertos, era um salão de artes plásticas no tempo, sabe? Eu falei, agora eu gostaria de fazer os pianos, os concertos aqui. E o que você acha? Ela falou assim, olha, mas nós não temos piano. Eu disse, isso não será problema que eu posso conseguir um piano. Aí ela chamou o seu Helder, disse, eu tenho uma pessoa aqui que gosta muito de música, Beethoven, não sei o quê. Aí chamou o seu Helder, ele ficou muito interessado, assim, mas como é que você vai fazer isso? Eu não sei, eu disse assim, pode deixar que eu vou conseguir um piano. Ela falou assim, olha, então vamos fazer os concertos de 15 em 15 dias. Eu falei, não vai dar certo, tem que ser toda semana para criar um público. E assim eu fiz. Aí eu fui a São Paulo, consegui o piano da Fritz Duber, 3 meses, botei o piano lá, o piano ficou lá. Nós mesmo tocávamos, eu e Ilza Trindade e outros pianistas,
sem receber nada, porque não tinha, era uma experiência. Daí foi crescendo, né, Laura? Depois desses 3 meses do piano de São Paulo, eu fiz a maior loucura da minha vida. Eu vendi um imóvel e comprei 2 pianos, mandei vir 2 pianos do Japão, um para a FINEP e outro para a Laura Alvim. Foi a maior bobagem que eu fiz na minha vida, viu? Daí já recebíamos cachê, já pagávamos artistas, foi crescendo, 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 o FINEP se tornou o que você sabe. Foram 20 anos e depois nenhum agradecimento, né? No final. Aí eu você não faço acabou. questão, Laura. É. Eu tenho a alegria de ter ajudado E dos- muitos jovens e dado e dos- oportunidade E a os muitos concursos jovens. que nós fizemos, dos jovens intérpretes de Mione, o concurso de canto, que foi Vários internacional. concursos de piano, inclusive o de 2 pianistas que foi patrocinado pelo Japão. A japonesa veio de lá, que fez, fizeram tudo. Proporcionei viagem para 2 jovens ir ao Japão fazer, lembra Lógico. do Marcelo Tis, mais um outro. Foram ao Japão. O Magalhães. Não me lembro o nome É, dele. acho que é Enfim. Magalhães. Mas isso aí eu acho que isso faz parte da vida, sabe? Acho que a gente está nesse mundo mesmo, é para a nossa trajetória é essa mesmo. Agora eu queria que você dissesse, no seu dia a dia, de um gênio que você não reconhecia no Mione, aquele gênio que você achava. Bom, né? isso é verdade. Eu não tinha tinha Aquele- ideia que ele fosse um gênio, porque era uma pessoa mais simples que eu conheci. Ele cozinhava, ele costurava a roupa dele, ele ia na padaria comprar pão, ele fazia a feira, ele lavava a louça para poder estudar, fazia tudo isso. Mas quando ele estava compondo, ele se absorvia totalmente na composição. Ficava horas e horas ali escrevendo aquela parte. Ele não ia ao piano, Laura. Ele escreveu as óperas que eu participei do tempo que ele escreveu Xalá, Sargento de Milícia, ele não ia ao piano. Eu só ouvia a música dele quando os cantores iam à nossa casa para ensaiar. Aí eu comecei a ouvir. Eu um dia perguntei, mas como é que você consegue saber tudo aquilo, aquela partitura imensa, com balé, com tudo aquilo? Aí ele falou para mim, quando você escreve uma carta, você pega a gramática, você já sabe você sabe como é que deve escrever. Eu também, tenho os sons na cabeça. Essa é a resposta que ele me deu. E agora eu gostaria que você falasse do seu dia hoje. Depois que você teve uma carreira imensa, você gravou 2 DVDs com todas as valsas, com Master Class. Não, tem 14 DVDs. Não, estou falando DVD. O com DVD, imagem. sim. Isso eu fiz em São Paulo. Meu produtor pagou tudo para mim. Foi um trabalho maravilhoso com o cinematografista das valsas de esquina, das valsas brasileiras. E você também dava explicação de cada valsa. De cada Masterclass e concerto, né? É. Você primeiro explicava, depois toca Isso. a obra, porque já fica como para a posteridade, né? Para Isso. todo mundo que for estudar. Agora, comigo. acontece que eu toco completamente diferente do Mignone, você sabe, né? Não, totalmente. Não Você tem nada o seu a ver toque. com ele. Ele nunca pediu que eu fizesse, que eu copiasse, que eu fizesse como ele fazia, nunca. Ele me deixava totalmente à vontade, você toca como você sente. Tanto que ele tocava tudo depressa e eu já sou mais contemplativa. Pois é, você, no tempo que existia crítica, que hoje em dia não existe nem jornal, muito menos crítica, você era considerada pela crítica a rainha do som, né? Pela qualidade do som que você consegue. Ele no sempre piano. me disse isso, olha, o mais importante no artista é a sonoridade. O público paga para ouvir o som. Porque técnica, tudo isso, todo mundo pode chegar lá, é só estudar. Agora, a sonoridade é fisiológico. E ele me disse que ele conversou com os maiores empresários nos Estados Unidos e todos eles e perguntou por que essa diferença de cachê de um Arral para um Rubinstein, para um Horowitz. E todos falaram a mesma coisa, é a qualidade do som. Cada um tem essa sonoridade. O público paga para ouvir o som. Eu acho que é isso mesmo. E você viajou Mas eu também. acho que o meu som é fisiológico. Ele disse também, meu som é fisiológico. Não se pode ensinar sonoridade a ninguém, Laura. Uhum.
É como a voz, cada um tem um timbre de voz. Você pode mudar? E cada piano da mesma marca são diferentes, não adianta, né? Porque cada um é Isso. cada um, não adianta. Eu não sei o que é. Quando eu sento para tocar, eu acho que desce um espírito em mim, porque eu nem sei o que é que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Agora eu queria que você falasse de hoje. Depois que você viu essa sua caminhada toda. Você olha para trás e vê tudo isso. Quantos CDs você gravou? 14. 14. LPs ou outros tantos? Muitos. Você registrou toda a obra dele, praticamente, como eu disse, e de outros compositores, né? De Ernesto Nazaré, do Zequinha de Abreu, que ele está esquecendo também, que ele fez arranjos também para as obras do Zequinha de Abreu. Ah, sim. Aí não foi encomenda tua, foi do Jacques Klein, mas você gravou com outro que você reviveu. Com a Miriam Ramos. Miriam Ramos, o duo Mione, depois que ele morreu. Vocês ainda gravaram até no Japão. É, isso. E fora isso, você viajou pelo Brasil todo com ele. Ah, também, né? muito. Todo o Brasil inteiro. Todas as orquestras eu toquei com ele, sempre. E só não fomos tocar fora do Brasil porque ele já não tinha mais idade nem saúde para viajar. Quando eu acabei a entrevista com o Mione, foram 19 Mas eu acho, dias. Laura, eu acho que tudo isso que aconteceu, a gente quando nasce já tem tudo, já tem o nosso destino já está traçado. Eu acredito que seja assim. Eu também acho. Porque não compreendo como é que eu fui casar com o marido da minha professora, a professora casou, ele casou com a mulher do professor de piano dele, enfim, coisas assim. Então eu acho que tem. Mas no fim da entrevista que eu fiz com o Mione, isso 19 dias antes dele morrer, ele virou e disse, só estava eu, a minha assistente, a Virginia Portas e ele. Ele acabou dizendo, eu sei que depois de mim, quem vai gravar será minha esposa. E eu tenho certeza que ela vai te responder, se você perguntar sobre minha obra, ela vai dizer que a minha obra vale a pena ser tocada. Você. Aí eu quero que você agora dê o seu depoimento, depois desses anos todos, porque quando ele morreu, você não tinha gravado nem metade do que você gravou dele. Acho que nem um terço. Né? Então você desbravou. Mas eu acho que tudo. você me estimulou bastante nessa época, né? Você. Lembra? Foi porque eu falei que você tinha obrigação com ele de gravar as 24 valsas brasileiras que estavam em cima do piano. Você Ele me ajudou deixou, quando bastante, ele morreu, sem dúvida. estavam lá em cima do piano para você estudar, para você gravar. Os choros também não tinham sido gravados, você tinha que gravar também. Depois eu fiz você gravar toda Que são dedicados aos meus choros também. também. E toda a obra infantil dele, que eu falei que ninguém tocava, era desconhecida, né? E agora todo mundo toca, tem o Japão editor. Com certeza. Então eu quero que você faça isso. Valeu a pena você dedicar a Laura, sua então, vida. não tem nem palavra para dizer, porque o Mignone era um gênio. A música dele é imortal. A música dele chega ao coração das pessoas. Eu acho que se o artista não faz isso, não passa essa emoção para o público, então não é artista.
Agora eu quero que então você se despeça É? você deu o seu depoimento para quem ouvir a nossa entrevista e ver a nossa Agora entrevista. gostaria de abrir um parênteses nessa conversa nossa e dizer a você que no tempo que eu comecei a namorar com ele, todas as noites, nós começamos a namorar em março, casamos em outubro. Então, de março a outubro, todas as noites eu escrevi uma carta de amor para mim, a coisa mais linda que você puder imaginar. E eu também escrevi para ele. Eu tenho, então, uma pasta imensa das cartas e eu tenho muita vontade que essas cartas sejam publicadas. São cartas lindas e poesias também, que eu acho que assim como o Schumann também, eles editaram as cartas do Schumann para Clara, eu também acho que essas cartas são históricas. Mas aí isso vai ser editado em dia. Com certeza. Garanto. Então, se eu fosse falar, tem muita coisa que eu poderia falar, mas o tempo não dá. Tá certo. Então eu quero só agradecer a sua paciência para conosco, pela nossa amizade e da gente poder falar de um amigo tão querido como foi o Mione. Então, agora é a minha vez de dizer a você que eu agradeço muito essa oportunidade que você me deu de poder falar e as pessoas poderem conhecer um pouco da minha personalidade, assim, ao natural, né? E esse trabalho que você se dispôs a fazer, assim como o Roberto que está aqui filmando, muito obrigada. Espero ainda que todas essas minhas palavras cheguem ao coração das pessoas. É isso que eu quero. Muito obrigado.